Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o especialista e professor Wellington Ribeiro e quero dizer para você que é uma alegria ter a sua companhia conosco aqui nesse nosso momento de bate-papo, tá bom? Olha, inclusive você está sendo convidado a curtir, comentar, compartilhar esse material. Eu quero dar uma sugestão para você. Depois reúne a sua equipe, reúne a sua liderança da sua OSC e coloca eles também para ter acesso a esse material. Porque muitas vezes você vai ter alguns insights e alguém ouvindo uma frase, vendo um slide, pode pensar uma outra coisa que pode ser a solução maravilhosa para o problema que você pode estar vivendo. Então, assim, não retenha esse conhecimento apenas para você. Combinado? Compartilha com outras pessoas. Na aula passada, falamos um pouquinho sobre o conceito histórico da inovação e como ela pode se aplicar ao nosso dia a dia no terceiro setor, e hoje não será diferente. Hoje eu quero também trazer essa continuidade da inovação no terceiro setor e o ecossistema de CTI no Distrito Federal, tá certo? Então, acompanha aí, pega o seu bloco de anotações, se prepara, porque agora nós vamos juntos. Aula número 2. E eu quero já trazer para você aqueles nossos pensamentos reflexivos e as nossas perguntas provocativas. Espero que você tenha tido a sinceridade de fazer aquelas reflexões, porque elas, sem sombra de dúvidas, ajudam a gente a sair de um status quo que a gente está, a enxergar de maneira diferente, a sair do nosso quadrado, a sair da nossa casinha, a sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e começar a olhar de maneira diferente, ok? Então, o nosso pensamento inicial é esse aqui, ó. Inovação social é criar soluções mais eficazes, sustentáveis e inclusivas para problemas sociais. Criar soluções mais eficazes. Olha, como disse na nossa aula anterior, a lacuna, o espaço que o Estado e o mercado deixam para as OSCs atuarem são espaços amplos. São espaços que... Perdão. Mano, vou ter que tossir aqui. A gente corta? Tá. Corta aí que eu vou retomar aqui. Ah, você vai começar do início? Não. Só que dessa última vez eu falo agora. Aí tu vai entender aqui, ó. Vou fazer um corte, né? Como vimos na nossa aula anterior, o espaço que o Estado e o mercado deixam é uma lacuna para que as OSCs possam trabalhar. E esse é, de fato, um ambiente muito amplo, que eu fico muito feliz em ver que existe uma diversidade de atuação nas OSCs, que seria impossível, como falamos, e uma loucura uma OSC querer atender todas as demandas sociais. Não tem como. Então, quando você está dentro do seu ambiente, do seu universo de atuação, você começa a enxergar o problema. Puxa, essas crianças estão aqui em zona de vulnerabilidade. Ou você percebe que existe falta de capacitação educacional, profissional. Então você começa a olhar esse problema. E a partir do momento em que você está olhando, você começa a pensar em uma solução mais eficaz. Como é que a gente pode fazer isso de forma mais eficaz e mais eficiente? Então, diante disso, você vai propondo as soluções melhores. Como é que a gente pode resolver esse problema de uma maneira mais sustentável? É isso mesmo. Como podemos resolver esse problema de uma forma mais sustentável? Então, esse também é um questionamento que a OSC precisa fazer. E não apenas esse, mas o próximo é muito interessante. Como é que a gente pode resolver esse problema de uma maneira mais inclusiva?
inclusiva. Como é que eu posso incluir mais pessoas, mais entidades, mais empresas, mais do governo para solucionar esse problema? Percebem, amigos? Como quando a gente para enxergar de maneira diferenciada a situação e a gente faz a pergunta certa. Acho que essa aqui talvez seja a frase mais importante do nosso início. Quando você faz a pergunta certa para o problema social existente, a inovação começa a surgir a partir daí. A pergunta errada vai levar a uma resposta errada, mas a pergunta certa, com o olhar crítico certo, compartilhando o conhecimento com quem está próximo a você, pode trazer a solução mais eficaz, sustentável e inclusiva. Então, já para aqui agora e reflete. Olha para dentro da sua OSC, olha para os seus projetos e responda. Aquilo que vocês oferecem resolvem de forma eficaz, sustentável e inclusiva. Eficaz, sustentável e inclusiva. São os 3 aspectos, é um tripé que a gente já pode começar aí fazendo uma reflexão para dentro da nossa OSC, ok? Depois que você fizer essa avaliação, você avança. Mas seja sincero. E eu até sugiro você a pedir essa avaliação para pessoas de fora, porque enxergam com uma lente diferente. Às vezes você pode estar tendo a maior ideia, estar vibrando, achando que está sendo eficaz, e para os outros lá fora você está sendo completamente incompetente ou ineficiente. Não é? Então, assim, faça uma avaliação externa, peça a avaliação externa sobre essas situações para que você consiga ter essa resposta mais madura, mais concisa possível. E aí eu quero com vocês falar o que não é inovação no terceiro setor. O que não é? Professor, o que não é inovação? Apenas tecnologia não é inovação, é isso mesmo. Já falamos exaustivamente na nossa aula anterior que inovação não está apenas relacionado à questão tecnológica. E trabalhei numa empresa uma vez e a gente cuidava do sistema de qualidade, ISO 9001. Tínhamos auditorias internas 2 vezes por ano. E uma das metas para que essa empresa permanecesse certificada com o sistema ISO 9001, ela tinha que, por ano, trazer uma nova inovação ao sistema produtivo. E uma vez, conversando com o meu mentor, com o meu líder, ele disse assim: Wellington, inovação não é só tecnologia. Porque, inclusive, o indicador era assim, novas tecnologias. E aí a pessoa pensava que, nova tecnologia, como é que eu vou trazer o computador? E esse era um desafio porque, pense, a empresa era uma construtora, e construía grandes edifícios no Distrito Federal. Então, como é que vai trazer uma questão tecnológica todo ano? Mas aí ele desmistificou isso na minha cabeça, e a gente precisava desmistificar isso na cabeça dos engenheiros, da equipe de produção, que a nova tecnologia não era somente relacionada à tecnologia, mas uma maneira diferente de fazer. Já pode ser algo antigo no mercado, antigo no terceiro setor, mas se você não pratica, isso é uma inovação para você, porque vai mudar o seu processo, mudar a mentalidade, mudar a metodologia. Então pode ser algo simples, mas que vai trazer resultado. Então, inovação não é apenas tecnologia, beleza? Então, olha, aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um comentário para você, tá bom? Muitas vezes, os gestores das OSCs, eles não gostam de se relacionar muito com outros presidentes.
Eles não gostam de visitar outros projetos. Eu quero falar para você, se você é uma pessoa que tem essa mentalidade, você precisa mudar ela agora. Você tem que terminar essa aula com a mentalidade diferente. Eu vou te falar por quê. Porque tem práticas lá nas outras OSCs que podem fazer total diferença na sua. E se você conhece, se você conversa, se você interage, se você troca ideias com essas pessoas, você vai ter um ganho extraordinário. Olha, vou falar aqui para você com conhecimento de causa. Todos os grandes empresários, eles possuem um network, que são outros empresários bem-sucedidos na sua linha, no seu raio de influência próximo. Por quê? Porque às vezes um empresário tem uma ideia, aplica uma nova tecnologia lá que vai fazer toda a diferença aqui no negócio dele. E eles trocam essa sinergia, eles trocam essas informações, eles trocam esses conhecimentos. Às vezes, pequenos empresários e terceiro setor também se aplica isso, gostam de viver isolados, aqui no seu mundinho. Mas, por favor, rompa esse paradigma, ok? Porque se você tiver um network com outros gestores do terceiro setor, você vai ter insights tão poderosos que vão ajudar você a caminhar mais rápido e a ter menos desgaste no seu trajeto, ok? Então, fica apenas aí a dica, fecha o parênteses, espero que não tenha sido para você, tá? Mas se serviu, vai avante aí, receba o que é seu e eu quero que você prospere, que você mude a mentalidade. Outra coisa que não é inovação, algo que é caro e ao mesmo tempo complexo. Puxa, é muito caro, tem que fazer um investimento de tantos mil, a gente não tem recurso nem para pagar o lanche das crianças, como é que nós vamos investir? É claro, existem tecnologias que são caras, mas inovação não quer dizer necessariamente que são todas caras. Você pode ter inovação que são baratas, acessíveis e são menos complexas, tá bom? Então é importante a gente entender que inovação não está associado sempre a coisas caras ou a coisas complexas, ok? Outro aspecto que não é inovação, exclusivo para as grandes organizações. Ah, isso só deu certo porque a empresa ou porque a OSC é grande. Não. Se deu certo lá porque ela é grande, como é que você pode reduzir esse conceito, reduzir esse processo, reduzir esse mecanismo para aplicar dentro da sua realidade? E aqui tem um negócio interessante também, né? É que o inverso disso aqui também é verdadeiro. Por exemplo, eu só vou aplicar essa inovação quando a minha OSC for grande. É doido, né? É doido? Tá passando mal? Perdeu o juízo? Claro que não. A gente começa a ser organizado de pequeno. Então, se a sua OSC tem um projeto aí de apenas 30 mil reais, aplica a inovação, aplica a prestação de contas, aplica a transparência nele. Porque quando você tiver o de 300 mil, você vai continuar com o mesmo comportamento de 30 mil. Quando você tiver com o de 3 milhões, você vai continuar com o mesmo comportamento de 300 mil ou de 30 mil. Ok? Não espere a ideia equivocada, não espere se materializar a ideia equivocada de que você tem que ser grande para você adquirir novas práticas ou adquirir comportamentos. A gente começa agora que é pequeno, tá certo? Então, se você tem que fazer prestação de conta de 300 reais, faça prestação de conta transparente de 300 reais. Se você tem que mostrar o resultado de 10 pessoas que foram atendidas com o seu projeto, por favor, registre, mostre o resultado de 10 pessoas que foram atendidas pelo seu projeto. Porque aí você vai criar cultura, criar a mentalidade de quando você tiver 20, 30, 40, 100, 500, 1000 pessoas atendidas,
o procedimento vai continuar sendo o mesmo. Beleza? Pegou a visão? Olha, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo aqui agora não fazem a prestação de contas porque mexem com pouco recurso ou porque atendem poucas pessoas, não ligam para as redes sociais, não, eu sei. Mas olha, a gente tem a solução para você. Ainda nas nossas próximas aulas, você vai ter aula comigo que vai falar exatamente sobre essas questões de redes sociais, storytelling e muitas outras coisas que vão ajudar você a praticar isso de forma muito simples na sua entidade, beleza? Então acompanha e eu já estou criando aí a expectativa para as próximas aulas que nós teremos aqui. Outra coisa que não é inovação é que algumas pessoas pensam assim: quando a gente inovar, nós vamos perder aqui a nossa essência social. Negativo, amigos. Negativo. Pensa aqui comigo, ó. Vamos pensar aqui de forma simples. Quando a gente fala de tempo, todo ser humano quer ter tempo, não é? Quer ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer isso e aquilo. Então imagina que você vai ter uma inovação que vai permitir a você, ao invés de gastar 5 horas fazendo determinada atividade, você vai agora dedicar apenas 1 hora. Isso seria bom ou ruim para você? Acredito que seria bom, se você vai ter 4 horas de bônus a mais, correto? Então, nessas 4 horas de bônus, o que você faz? Você vai poder aplicar o seu tempo para fazer outras atividades. Pode ser na OSC, ou pode ser de network, enfim, você vai ter o tempo livre. Agora a pergunta é, você aplicou uma inovação e permitiu você economizar 4 horas de um processo que durava 5. Isso quer dizer que você está perdendo a sua essência social? Claro que não. A perda da essência social está no seu comportamento enquanto gestor, que quer dizer o rumo que você vai dar para a sua entidade ou para os projetos desenvolvidos. E não o fato de você implementar uma inovação tecnológica ou uma inovação, não apenas tecnológica, né? Mas uma inovação nos seus processos na sua entidade. Beleza? Então pegou a visão? Inovação não é só tecnologia, não é algo caro nem complexo, não é exclusivo para grandes organizações e não tem a ver com a perda da identidade social. E aí eu quero refletir com você exatamente nesse pensamento. Inovar não é deixar de ser social. É ser social de forma mais inteligente. E galera, eu vou falar para vocês, esse pensamento ele é muito, muito, muito verdadeiro, como tudo que a gente está falando aqui. Mas a gente está no terceiro setor porque a gente tem a visão para o social, a visão para poder impactar a sociedade em alguma demanda, em alguma realidade, em alguma característica. Por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro têm uma realidade diferente das comunidades de Brasília, das comunidades de outras regiões. Cada um tem a sua peculiaridade, correto? E o fato de sermos terceiro setor e inovarmos não quer dizer que nós vamos deixar de ser social. Não quer deixar de dizer que a gente vai deixar de atender. Não. Mas nós continuaremos social de uma forma mais inteligente. Tendo em vista que toda inovação vai trazer um ganho. E às vezes esse ganho não é somente seu. A equipe vai ter um ganho. Pensa aqui comigo. A gente sabe que é um desafio arrumar equipe para trabalhar no terceiro setor, não é? Até porque a remuneração não é lá essas coisas, você sabe muito bem. Então sofre... deixa eu só arrumar aqui o meu computador. Então sofre com várias questões financeiras, etc. e tal. Então arrumar equipe é um desafio.
Em final de ano, quando é eleição da OSC, você sabe, né? Tem que ir atrás de alguém para ser aquilo outro, arruma um amigo ali. Então, tem esse desafio. Pensa aqui comigo, dentro daquela ideia da economia de tempo, você trazer a sua equipe para trabalhar com você e mostrar para eles que você tem ferramentas, que você tem mecanismos, que você tem a mentalidade de trabalhar de forma mais inteligente, sem perder o foco principal da OSC, é ou não é mais fácil de você trazer pessoas para dentro da sua OSC? Claro que é. Claro que é. Quando fala em OSC, o pessoal já pensa assim, meu Deus, vou trabalhar de graça, né? Eu não tenho tempo para trabalhar aí de graça. Mas se você mostra processos, mecanismos, uma estrutura inteligente, aí você fala assim, você vai ajudar a gente só com isso aqui. E a gente vai te fornecer tudo isso. É muito mais fácil de você engajar, captar parceiros para estar com você, tá certo? Então, inovação não é a gente deixar de ser social, tá certo? É a gente ser mais inteligente ainda sendo social. E aí, amigos, o que é? A gente olhou lá um pouco atrás o que não é e agora a gente vai ver o que é inovar no terceiro setor. São novas formas de atender e essa nova forma de atender, eu diria que a gente entra nos três níveis do atendimento. Atender o Estado como sendo aquele que não consegue atender, mas nós vamos atender aquela demanda. Atender as empresas ou parceiros, e aqui Estado e empresas se tornam parceiros, e atender o nosso público-alvo. Então, existe uma forma diferente da gente atender? Eu dei um exemplo na aula passada, não foi? Onde falei do exemplo da escolinha de futebol, né? Cara, será que a gente só vai dar mesmo uma bola e um lanche para esses meninos? Será que não tem um atendimento psicológico que a gente possa dar? Será que não tem um atendimento pedagógico? Tudo isso são novas formas de atendimento. Então, diante do que você faz, diante do serviço que você presta, qual é uma maneira nova, uma maneira diferente de você poder atender? Isso é uma inovação no terceiro setor, tá certo? Estava outro dia conversando com uns amigos diante de um projeto de costura, etc. e tal, né? E era um projeto voltado até mesmo para os animais, né? Costurar algumas roupinhas para os pets. E eu me lembrei que eu vi uma vez no YouTube uma pessoa que fazia sacolas das embalagens de ração dos cachorros. Cara, eu fiquei olhando assim, que coisa bacana. Eu já tinha visto fazer de outras coisas, né? De reciclar. Eu fiquei pensando, cara, que coisa bacana isso aí, né? Então, olha só a forma de atendimento. Não só dar um curso, mas trazer o conceito reciclável dentro desse curso, dentro de assim, quem tem pet compra ração o tempo todo mês, ou a cada 2 meses você tem que comprar pacote de ração. Imagina você ensinar a pessoa a fazer uma sacola de compra para ir ao mercado ou para carregar outras coisas com um pacote da ração. Então isso é uma nova forma de atender. Como eu posso atender esse meu público de maneira diferente? É olhar de fato como aquela questão de atendimento ao cliente, sabe? É isso mesmo, é olhar o público-alvo como o seu cliente principal e buscar formas dele ser bem atendido, dele ser valorizado, ok? Então isso é inovação. Outra coisa que é inovação, no terceiro setor, modelo de gestão. Como é que está a nossa gestão? Como é que nós gerenciamos os nossos recursos? Como é que a gente gerencia a nossa equipe? Como é que a gente gerencia o nosso capital intelectual?
como é que a gente gerencia as nossas finanças, como é que a gente gerencia a nossa marca, como é que a gente gerencia as nossas redes sociais, como é que a gente gerencia tudo isso. Ó, eu falei para vocês aqui pelo menos 6 áreas de gestão, ok? Que você pode voltar aí e anotar. Porque se você tem um novo modelo de gestão sobre essas 6 e tem mais áreas do contexto da OSC, eu tenho certeza que você pode encontrar maneiras de inovar, beleza? Então, o modelo de gestão aplicável é muito impactante. E olha, vou abrir aqui de novo um parênteses para falar com você. Chega mais perto que agora é eu e você, olho no olho. Presta atenção. Existe um estudo, depois você pode entrar no site do Sebrae e você vai ver a quantidade de empresas que fecham nos 2 primeiros anos no Brasil. É um número altíssimo. E infelizmente a quantidade de fechamento, de encerramento de empresa está relacionada à gestão. A gestão. O cara tem uma ideia brilhante, ele até tem dinheiro, ele até tem capital, mas ele não sabe gerenciar. E isso leva ao fracasso. Vou dar aqui só um exemplo, só para você ter noção do que eu estou falando. 95% dos empresários, dos empreendedores ou dos microempresários, eles juntam a conta da empresa com a sua conta particular. E aí vira um balaio de gato, vira um bolo só. Isso é um problema de gestão financeira. Estou falando isso para você, posso só para te dar aqui um exemplo que é o seguinte. Muitas vezes você acha que gestão não interfere na sua OSC, mas interfere nos seus resultados. Então, por favor, olha com carinho para as áreas de gestão, porque eu tenho certeza que uma empresa, vou te dar aqui agora um exemplo, uma empresa bem organizada não vai colocar o dinheiro dela na mão de uma OSC que é desorganizada. Uma empresa que tem um modelo de gestão consolidado não vai colocar 500, 200, 1 milhão de reais na mão de uma OSC que não tem gestão de processos. Não vai. Então, preste atenção nisso. Você tem uma ideia maravilhosa, você tem o desejo de impactar a sua comunidade, mas você tem as ferramentas de gestão necessárias? Fecha o meu parênteses, tá bom? Foi só uma dica aqui de professor de administração para você, tá? Outra coisa que é inovação no terceiro setor, novas parcerias. Olha só, antigamente a gente tinha a ideia, né, de fazer apenas a parceria com o governo. Mas agora a gente, além de fazer a parceria com o Estado, a gente tem a parceria com as empresas. Inclusive, existem incentivos fiscais para as empresas poderem destinar, já visando esse tipo de parceria. A gente tem também, hoje, a parceria entre as próprias OSCs. Você, ao desenvolver, ao executar um projeto, chama OSCs parceiras para estarem juntos com você no desenvolvimento. Outra parceria é a própria comunidade. É trazer a comunidade para viver aquela realidade, enxergar aquele problema e também se colocar como solução. Que aí se torna o nível máximo, né, amigos, do terceiro setor. É a gente engajar a comunidade para solucionar aquele problema. E eles passam a ser ali os nossos porta-bandeiras e vão levar adiante esse projeto. Então, novas parcerias. Deixa eu fazer para você uma pergunta. Você já bateu de porta em porta aí na comunidade onde você está desenvolvendo um projeto para que eles conheçam você? Eles sabem qual é a sua causa, eles sabem qual é a sua bandeira, eles sabem o seu nome. Você já convidou a comunidade para fazer parte disso? Olha,
Às vezes a gente perde tanta parceria, mas tanta... Vou dar aqui um exemplo. Estou aqui falando com você e minha cabeça girou aqui em 380 aqui, olha só. Digamos que lá na sua... A parceria, amigos, ela pode vir de muitas formas, tá bom? Digamos que na sua OSC você tem um problema de infraestrutura. Você tem um computador velho que dá trabalho toda hora e você, andando na comunidade, encontra um cara que é de TI ou uma pessoa que tem uma empresa que cuida de manutenção de computadores. Com a sua parceria com ele, o que ele pode fazer? Ele não pode resolver o problema da sociedade, mas ele pode ir lá na sua sede e resolver um problema técnico que você tem lá. Isso é uma parceria? Claro que é. Ele ajudou você no projeto? Claro que ajudou. Ele não foi lá na linha de frente, mas ele fez algo intermediário que possibilitou você a ir lá. E olha só que coisa bacana. Se ele tem essa mão de obra e ajuda você na entidade, na sede, você economizou o quê? Recursos. Você tem um parceiro que ajudou você a economizar recursos. Então, isso aí. Vou dar aqui um exemplo. Às vezes, nos nossos projetos, muitos deles têm essa questão de lanche, não é? E a gente gosta muito de ir na padaria, no mercado, para ganhar um patrocínio, não é? Uma parceria. Pois é, esse mesmo tipo de parceria pode ser feito com a comunidade, desde que você vá até a comunidade, que você mostre a sua cara, que você mostre o seu projeto. Mas olha, eu vou dizer, alguns de vocês não têm nem coragem de fazer isso, sabe por quê? Porque se você chegar lá no vizinho lá da rua, você não tem a sua rede social para mostrar que você fez nada, você não tem um portfólio, você não tem foto, você não tem registro de talvez quase nada, porque você acha que isso não é importante, que não é relevante. Tá vendo como é que são as coisas? Uma coisa está conectada à outra no processo da inovação. Então, eu dei aqui só um exemplo de parceria que já exige de você várias atitudes. Primeiro, ir ao campo, conhecer a comunidade, ter o seu portfólio, ter as suas redes sociais em dias, para você mostrar, ou não, entra aqui na nossa rede social, olha aqui tudo que a gente faz. Puxa, faz tudo isso, eu nem conhecia vocês, agora eu vou ser aí um admirador de carteirinha, tá certo? Tá vendo? Então, novas parcerias também são inovações do terceiro setor. Outro meio de inovação, amigos, são novos meios de financiamentos. E isso aqui é muito interessante também. Então, os financiamentos não apenas no aspecto governamental, mas trazendo aí várias outras leis. Inclusive, a gente vai ver alguma delas aqui hoje, que o governo abre espaço para que exista esse financiamento aí ao terceiro setor. E o uso estratégico de tecnologias também é um tipo de inovação. E aqui, amigos, tem esse aspecto, né? Estratégico, o uso estratégico. E é claro, a gente sempre tem aí no meio de uma fala ou outra esse pensamento que é para a gente refletir. Inovação no terceiro setor é fazer melhor, alcançar mais e durar mais. Tá vendo aí? Fazer melhor, alcançar mais. Fazer melhor o quê? Os nossos processos, o nosso atendimento, a nossa abordagem, a nossa prestação de contas. Fazer melhor o quê? O uso do recurso de forma consciente, inteligente. Então, fazer melhor. Fazer melhor para quê? Para alcançar mais. Alcançar mais visibilidade, alcançar mais parceiros, alcançar mais famílias, alcançar mais a comunidade. Para durar mais tempo. Existir por mais tempo. Porque enquanto a gente existe como OSC, é certeza de que a comunidade vai estar sendo impactada pelas ações que nós fazemos. Percebe? Como a inovação, ela é essencial ao longo disso tudo. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, amigos,
algumas vertentes da inovação social, tá bom? Então, acompanhem comigo aqui esse slide e aí depois a gente vai trocar uma ideia um pouquinho de cada um deles. Inovação em serviços, inovação em processos, inovação em modelos de negócio social, inovação em governança, inovação tecnológica aplicada ao social. Agora corta para mim aqui. Agora eu falei igual aquele cara lá da televisão, né? Corta para mim. Corta para mim aqui que eu quero com você assim passar aqui rapidamente, né, algum desses aspectos aqui. Inovação em modelos de atuação. Sair do assistencialismo para o desenvolvimento, né, significa deixar apenas de aliviar a dor e começar a resolver a causa do problema. Então, muitas vezes, nós temos a ideia de apenas continuar dando assistência o tempo todo. Sabe aquela frase assim, inovação no modelo de atuação não é só a gente dar o peixe, é ensinar a pescar. Aquilo que eu disse na aula anterior sobre os jovens que eu estou querendo ajudar, que eu irei ajudar na comunidade. Então, assim, não é só pagar uma inscrição de alguma coisa para eles, mas é desenvolver neles o desejo, a mentalidade, o comportamento de empreendedorismo, de autonomia. Então, uma inovação de atuação na sua OSC é você pensar assim, como é que eu posso parar de só dar assistência? Ou seja, como é que eu posso parar só de aliviar essa dor? Como é que a gente pode parar de dar cesta básica e ensinar essa pessoa a ser autônoma, a ser empreendedora, a ter uma profissão? Percebe? É parar de aliviar a dor para resolver a causa do problema. A cesta básica, ela resolve temporariamente aquele problema. Mas a gente sabe que ali em poucos dias a fome volta, a escassez volta. Então, ao invés de dar cesta básica, a gente não pode pensar em um curso profissionalizante de médio prazo para a gente poder capacitar de fato essa pessoa, devolver dignidade, né? Inovação em modelos de sustentabilidade, diversificar receitas, né, para garantir a continuidade da missão da OSC. Sustentabilidade financeira também é uma fidelidade à causa. Não é a gente ter aí um pico financeiro e depois uma depressão financeira, né? Um abismo. Então a gente tem que pensar, inovar em modelos de sustentabilidade. Aquilo que eu disse na aula anterior, quais são as fontes de renda, quais são as fontes de recursos da OSC. Né? Se é apenas uma, ela está correndo um sério risco de ir muito devagar e talvez até chegar à extinção. Inovação em governança, amigos, o que é isso? É a boa governança, né? Gera confiança, governar ali dentro. Às vezes nós criticamos o governo, o Estado, e replicamos modelos ruins e até piores dentro da nossa entidade, da OSC. Então, quando a gente inova na nossa boa governança, a gente gera confiança, atrai parceiros, fortalece a credibilidade institucional. A credibilidade institucional. E, olha, gente, esse negócio de credibilidade é um negócio muito forte. Vou até tomar aqui um gole de água para falar para vocês isso agora. Estava conversando com um amigo no final do ano e a gente estava fazendo uma campanha para poder arrecadar recursos para a gente beneficiar uma comunidade carente. E ele, uma pessoa uma envergadura muito grande em termos de network, de parceiros, conseguiu um recurso considerável. E aí ele, conversando comigo, ele falou assim: Wellington, nós precisamos desenvolver um projeto contínuo, porque assim, já está provado que eu consigo captar esse recurso, só que eu tenho que, se a gente não mostrar credibilidade a esses parceiros,
eu fico até sem jeito de pedir a ajuda deles no ano que vem. Eu falei assim, você tem completa razão. Então a gente tem que escrever um projeto para prestar assistência e de prestação de contas, para trazer a credibilidade. Então assim, a forma como a gente governa, como a gente gerencia dentro, aqui tem tudo a ver, amigos, com a imagem que a gente vai passar lá fora. Tá certo? Então, fique atento a isso, porque inovação em governança tem muito a ver com esse aspecto. Um outro aspecto aqui da inovação também é o uso da tecnologia. E aqui, tecnologia, ela é um meio para atingir alguma coisa. Ela não é o fim. Vamos trazer tecnologia porque ela vai resolver todos os nossos problemas. Não. A tecnologia, ela vai facilitar. Ela vai permitir você ganhar tempo, ela vai permitir você agilizar processos, ela vai permitir que você atinja o produto final de uma forma mais eficaz e mais eficiente, tá bom? Ela vai permitir que você amplie o seu alcance e até mesmo a capacidade de você mensurar o seu impacto. Então, inovar no terceiro setor aqui, como a gente tem dito, é você fazer melhor, com mais consciência, com menos desperdício e com um maior impacto. E agora, mostra aqui nossa tela, porque eu quero com você refletir aqui nesse aspecto da inovação. E eu procurei essa imagem é uma imagem bacana que eu achei na internet, e porque assim, ela mostra a galera fazendo ali a montagem de um palco. Eu não sei se você foi já a um grande show, mas na maioria das vezes, quando você chega no show, já tá lá aquelas luzes e tudo e tal, e todo mundo, tudo bem montado. Pouquíssimas pessoas sabem quantas horas os técnicos, os montadores, os ajudantes, os engenheiros de som tiveram para preparar tudo aquilo para 1 hora, 2 horas de show. É interessante porque o tempo de preparo, o tempo de bastidores é muito maior do que o tempo de execução. Por exemplo, vou dar aqui esse exemplo nosso aqui, do que está gravando aqui no nosso ambiente. Cara, o tempo para preparar tudo isso é muito maior do que o tempo de gravação. O que eu quero dizer para você com isso é exatamente que nem toda inovação que você vai trazer e que você vai usufruir na sua OSC vai aparecer para o público. Às vezes eles nem vão ter o conhecimento disso. Mas mesmo assim, essas inovações fazem diferença no seu dia a dia. Muitas coisas acontecem onde? Nos bastidores, né? Então essa imagem para mim ela representa muito isso, que muita gente não conhece os bastidores da sua OSC, não sabe aquilo que você passa lá no dia a dia, ela só vê o resultado final. Então por isso é que é interessante, inclusive numa aula lá na frente onde eu vou falar sobre as redes sociais da sua entidade, é importante você ter constantemente um ciclo de mostrar aquilo que acontece nos bastidores. Porque aquilo que acontece nos seus bastidores vai mostrar para a galera assim, caramba, meu, eles fazem tudo isso aqui todo dia para que a gente tenha aquele resultado. É exatamente isso. Então, nem toda inovação aparece para o público, mas acontecem nos bastidores. E aqui agora, eu quero, junto com vocês, mostrar o que é o ecossistema CTI, que é o quê? C de ciência, T de tecnologia e I de inovação. Então, esse ecossistema, ele é contemplado por 4 setores. Primeiro é o governo, que é o detentor de boa parte do recurso, as universidades, que entram como ambiente de fomento, ambiente pensante, ambiente estimulante. As empresas também entram como parceiros, que podem, juntamente, parcerias entre governo, universidade e a sociedade civil.
Então, esse aí é o ecossistema CTI, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu vou trazer aqui para a gente um vislumbre de como isso acontece, um conceito histórico, para a gente depois ir para a nossa parte mais prática. Tá? Então, ele é fortalecido aqui para nós depois da Constituição de 1988. E aí a gente, por quê? Porque nessa Constituição aparecem dentro da Constituição espaços, artigos que prevêem a sua criação, que prevêem verbas para isso. Então, aí a gente passa a ter a criação de políticas públicas de fomento. O governo passa, amparado pela instituição, olhar para isso e falar assim, então a gente tem que criar políticas específicas para isso. Então vamos fomentar. E como é que o governo fomenta? A melhor forma que ele tem de fomentar é falar assim, olha, tem uma verba aqui que eu vou destinar para isso. Então, as OSCs olham para a verba e falam assim, tem aquela verba, então vamos usar aquela, vamos em busca daquela verba. Então, isso é a maneira do governo fomentar. Uma das maneiras, existem outras maneiras. Então, as universidades, como polos de pesquisa, sendo financiadas por verbas públicas, né? Então, existem verbas para as universidades desenvolverem essas tecnologias e parcerias com o setor produtivo e o setor social. As políticas de ciência, tecnologia e inovação, que é o que a gente chama de CTI do Distrito Federal, tem se intensificado para consolidar a capital como um polo de inovação, incluindo ativamente as organizações de sociedade civil na execução de projetos que conectam tecnologia, inclusão digital e desenvolvimento socioeconômico. Então, preste atenção nessas três palavras. Projetos de tecnologia, inclusão digital e desenvolvimento socioeconômico. Por quê, amigos? Porque existe uma verba muito generosa destinada a projetos dentro dessas três categorias. Então, a sua OSC, ela pode ser beneficiada se tiver projetos voltados para essas três áreas: tecnologia, inclusão digital, desenvolvimento socioeconômico. A Fundação de Apoio à Pesquisa do DF é o principal órgão de fomento, que é exatamente o FAPDF. Então, no FAPDF, você vai ter todo o acesso a isso. E aí, qual é o ecossistema do CTI no DF, aqui no Distrito Federal? A universidade, né, a UNB, que é a nossa Universidade Federal. Temos também o IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, e algumas universidades privadas também, como polos de pesquisa, de fomento à pesquisa. Nós temos o Parque Tecnológico, né? O Biotic. Nós temos a FAPDF, nós temos startup e hubs de inovação e nós temos o governo e as políticas públicas voltadas para isso. Então, o nosso ecossistema é assim, deixa eu voltar aqui esse slide. Uma das características, um dos projetos é que o DF se torne um polo de referência nacional. Então, para isso acontecer, o governo do Distrito Federal tem se mobilizado de forma muito esplendorosa, de forma louvável no cenário nacional nesse aspecto. Então, o desejo é que o DF seja de fato uma referência nacional nesse aspecto. E dentro disso, existe um leque de possibilidades que as OSCs podem se beneficiar. E aí, o que as OSCs precisam saber? Apenas aqui, de forma mais resumida, só para instigar você a pesquisar um pouco mais sobre isso. Primeiro, é o marco legal, né, que é o MIROSC. Prioridades de políticas CTI do DF, de 2024 a 2026. Existem muitas políticas abertas para isso. Na FAPDF, onde a gente pode ter acesso aos editais e a financiamentos. E também
para que você tenha o conhecimento dos requisitos para poder participar disso, tá certo? E também onde você pode acompanhar. Então, dentro desse CTI, o que é o C? É a produção de conhecimento. Tem a ver com ciência, produção de conhecimento. O T, tecnologia, aplicação prática. Então, como é que uma aplicação prática, uma tecnologia pode trazer a solução? Inovação, que é a geração de soluções novas para problemas novos ou problemas antigos que possam já aí existir. E aí, amigos, dentro desse nosso ecossistema, existem algumas oportunidades, tá bom? Para a OSC, nesse ecossistema. Primeiro, são os editais de fomento, tá? Existem muitos editais de fomento, projetos colaborativos, incubação e aceleração, desenvolvimento de metodologias sociais e produção de dados e evidências, que seriam aqui dentro do âmbito de pesquisas. E como é que a sua OSC pode entrar nesse ecossistema? Primeiro, como executora de um projeto. Segundo, como ponte com a comunidade. Terceiro, como laboratório social real. E quarto, como parcerias estratégicas. Então, essas aí são algumas formas. E agora, claro, eu quero provocar você mais uma vez para a gente poder concluir essa nossa aula de hoje com esse pensamento. A verdadeira competição não é contra outra OSC, mas contra o medo ou a incapacidade de assumir novos riscos. Corta para mim aqui agora, que aqui a gente encerra. Muitas vezes, querido gestor, querida gestora, a gente imagina que está competindo. Puxa, tem um edital de fomento, existe tudo isso aí do CTI, eu não estou acessando nada, alguém está se beneficiando, a gente acha que está competindo contra a OSC, e na verdade você não está competindo com OSC nenhuma. Nenhuma. Você não está competindo. Ainda que você participe de um edital, você não está competindo. Por quê? Porque muitas vezes é a incapacidade de assumir novos riscos que impede a sua OSC de alcançar um novo patamar. Talvez você já está há tanto tempo ali trabalhando com 50 mil, 100 mil reais e existe um outro nível, mas você não tem a capacidade ainda disso. E o que vai ajudar você a atingir esse nível aqui em cima é exatamente o quanto você está disposto a trazer as inovações para dentro da sua área de atuação. Eu poderia até parafrasear este pensamento de dizer que você não compete com outra OSC. E eu quero parafrasear mesmo para provocar você, para a gente encerrar aqui e já deixar você preparado para a nossa próxima aula. E a pergunta é a seguinte. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação. Já que nós não competimos com outra OSC, competimos contra nós mesmos, então será que você, como gestor dessa OSC, está impulsionando a OSC ou você está retraindo? Tudo vai depender da sua atitude de buscar inovação e de implementá-la no seu dia a dia. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais, e foi uma alegria estar com você nessa aula. E olha, espero você na nossa próxima aula, porque ainda vem muita coisa boa por aí.